Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre passagens aéreas e hospedagem para Orlando. Quando você está planejando uma viagem, realmente esse é um dos itens que mais gera polêmica, porque todo mundo te pergunta quanto que isso vai custar. A pessoa que está financiando a sua viagem, suas férias, se pergunta quanto que isso vai me custar. Você, aquele seu eu econômico, está se perguntando quanto que eu vou ter que economizar para pagar isso. E dá um frio na barriga porque a gente não sabe, não tem uma base. Você pode até se basear pela experiência de outras pessoas, mas tudo varia muito do preço e do valor do dólar. Por exemplo, eu não posso passar para vocês um valor X, sua viagem, passagem, hospedagem vai sair nesse determinado valor, porque daqui 6 meses pode ter uma alta do dólar ou uma baixa e esse preço ser totalmente absurdo nesse vídeo. O que eu posso passar para vocês é, por exemplo, quanto que vocês podem economizar, quanto que vocês conseguiriam economizar fazendo de diversas maneiras. Então, para mim me organizar melhor, eu acabei fazendo uma planilha no Excel, mas você pode pegar um caderninho, pegar um bloquinho de anotações, o que você tiver. E eu fui anotando ali todas as... Eu fiz tabelinhas, né? Então eu fui anotando ali todas as opções que eu teria que pagar. Aluguel de carro, transporte, se eu tivesse que pagar algum tipo de transporte, já coloquei lá, alimentação, uma linha para gastos gerais, compras eletrônicos e muito mais, mas tem aqueles dados mais importantes, que é hospedagem, passagem aérea e etc. Então eu fiz todas essas linhas, anexei, por exemplo, todas as agências de viagem que eu havia consultado e eu consultei várias. Eu passei, no mínimo, acho que uns 2 anos planejando essa viagem, desde a época que eu fui tirar o visto até a viagem se concluir em si, então eu tive um tempo aí bacana para pesquisar várias agências. Eu acabei selecionando apenas uma que eu achei que era a que me passava segurança, que eu gostaria de fechar realmente com eles, e as outras 2 opções eu deixei, por exemplo, se eu fechasse numa agência online, como Submarino e Decolar, e também a terceira opção se eu fizesse sem os hotéis da Disney, que dava uma diferençazinha, então eu acabei colocando essas 3 colunas na minha tabela. Mas o que vale a pena é você fazer isso, você dar uma pesquisada legal, colocar os pontos positivos e negativos tudo na ponta do lápis e ver quanto que isso vai te sair. Eu fiz isso, por exemplo, quando eu concluí a minha planilha, eu pude ver que para 3 pessoas, que era o número que nós estaríamos viajando, a diferença ia dar um total de R$8.000. Então não seriam R$8.000 para cada uma, mas seria por volta de 2.600 para cada um. Então é um valor muito alto, é um dinheiro que já dá para você, por exemplo, pagar sua alimentação e algumas compras que você estava planejando fazer. Se planejar, vale a pena, você pesquisar, vale muito a pena, porque você vai ter o controle. Vai ter, né, tecnicamente, controle da situação, porque quando você chega lá, o impulso fala mais alto, você estoura seu orçamento, tá? Só pra vocês terem uma base de quanto se gasta mais ou menos, por exemplo, você pode encontrar atualmente, lembrando que é agora, tipo 2015, passagem aérea mais hospedagem na faixa de 2.000 e pouco, 2.800, 3.000 e pouco, mas é naquele esquema, várias escalas, várias conexões, um hotel não tão bom, mas se você dá uma pesquisada, você consegue umas promoções legais também, algumas coisas assim que eles colocam de última hora, você consegue algumas coisas bacanas. Se você for optar por um voo, por exemplo, sem escalas, um hotel melhorzinho, aí já muda, já chega para uns 4.600, 4.800, já fica mais ou menos nessa faixa. Mas lembrando que isso pode variar muito, então, por exemplo, daqui 2 meses esse valor pode estar totalmente diferente, tá ok? Um dos pontos positivos também de se fazer com agência de viagem, que eu não falei no último vídeo com vocês, é o fato do pagamento, as opções de pagamento. Quando você faz com uma agência de viagem, eles te dão diversas opções, bem mais do que quando você compra, por exemplo, online. Quando você adquire através de uma agência online, a maioria delas, se não todas, eu diria, utilizam apenas o cartão de crédito como uma forma de pagamento, e isso te limita bastante, mas eu vou passar algumas dicas pra vocês que pra mim funcionaram bastante, porque eu fechei com uma delas, pra mim deu pra conciliar tudo isso, utilizar o cartão e deu tudo certo. Mas pra quem vai começar agora, realmente é um ponto negativo o fato deles só fazerem com o cartão de crédito. Então as agências, elas fazem parcelado, fazem um boleto, fazem parte no cartão de crédito de uma pessoa, outra parte no cartão de outra pessoa, e isso te ajuda bastante. Se você fosse arriscar como eu, for comprar tudo por agências de viagem online, fazer por conta própria, e você se vê nessa mesma situação de ter um cartão de crédito com pouco limite, muitas coisas para fazer, vai aí algumas dicas que podem te ajudar. Então, primeira dica de todas, você vai precisar de um cartão com bastante limite. Se você tiver um cartão mais antigo, eu, por exemplo, eu tinha um cartão que eu já estava em minhas mãos vai uns 6 anos. Você pode ligar na sua operadora do cartão de crédito e pedir para que eles aumentem o seu limite. E isso funciona, mesmo que for pouquinho. Já vale a pena porque é um limite a mais que você vai ter. Então, ligue lá, peça para eles aumentar o seu limite. Outra alternativa é você mesmo entrar, acessar no seu Bankline. A maioria dos bancos hoje fazem isso, que é transferir um limite de crédito de uma opção para outra. Por exemplo, se você tem um limite bacana no cheque especial, que é aquele limite que fica no seu cartão de débito, por exemplo, na sua conta corrente
corrente mesmo. Então se você tem um limite bacana, você pode transferir ele pro seu cartão de crédito e vice-versa. Então, se você não utiliza muito, vale a pena você transferir parte desse limite pro seu cartão de crédito e aumentar ainda mais as suas opções. Outra dica também importante é não usar nenhum cartão de crédito que não seja seu ou de pessoas que estariam viajando junto com você. Porque, por exemplo, se você pegar o da sua tia Cotinha, a tia Cotinha não vai junto com você. Então, corre o risco de quando você chegar lá, ser solicitado que você tenha esse cartão em mãos. As pessoas sempre falam, mas a gente nunca dá atenção, que é voo com escalas ou sem escalas. Escolha sem escalas, sem conexões. Escolha voo direto. Se você tiver essa possibilidade, se você encontrar uma promoção, alguma coisa assim, opte por voo sem escalas. Essa é uma das dicas mais importantes, eu diria. Eu acompanho bastante vários vlogs, vários canais no YouTube, blogs e etc. E eu vi vários deles falando voo direto, voo direto. E eu pensei comigo, acho que tem um voo aqui, uma escalinha aqui em Miami, só 5 horas. São 5 horas. Não teria mal nenhum, mas realmente foi uma dificuldade a mais para quem estava viajando, por exemplo, pela primeira vez. Não curti muito ter que fazer escala, é um problema a mais que você tem para resolver, é um voo a mais, aí o seu voo atrasa, aí você tem que ser transferido para outro lugar. É uma complicação assim que você pode eliminar. Então, se você estiver indo de primeira viagem como eu fui, ouça essa dica, vá de voo direto, é uma das melhores opções. É um problema só para você pensar. Uma coisa só. Agora que a gente já falou sobre passagens aéreas e também quanto que geralmente se gasta, vamos falar um pouquinho sobre hospedagem. Gente, a hospedagem é uma das coisas assim que eu mais curtia pesquisar, porque tem muitas opções, tem opções infinitas. É um hotel melhor que o outro. Eu não diria que tem assim um hotel pet, quer dizer, nunca se sabe, né? Mas a dica que eu deixo para vocês é sempre estar pesquisando no TripAdvisor. É um site sensacional onde os viajantes ou as pessoas que já se hospedaram nesses hotéis deixam suas dicas dos pontos positivos e negativos da onde eles se hospedaram. Então, por exemplo, lá no site onde você está comprando o seu pacote, né, pode estar que o hotel é 5 estrelas, é maravilhoso e etc. Mas você vai no TripAdvisor e você vê tem barata no banheiro, o pessoal fica te incomodando de madrugada, que tem barulho, que não tem área reservada para fumantes. Se você vê cada coisa, é uma pior que a outra. Então vale muito a pena também você dar uma acessada no TripAdvisor e conferir quais são as recomendações do seu hotel. Eu encontrei hotéis que, por exemplo, estavam mais baratos do que outros e eles tinham recomendações bem melhores. Dá uma conferida aí, não perde essa dica, hein? Outra coisa bacana também nos hotéis é você dar uma olhada para ver se eles servem café da manhã. Não diria que é algo assim, nossa, não vou nesse hotel porque eles não servem café da manhã. A maioria tem, mas se você tiver, por exemplo, a opção de ter isso já incluído na sua diária, na sua hospedagem, vale muito a pena, porque todo dia de manhã você acordar e você saber que você vai ter que escolher algum lugar para você tomar café da manhã, não ter aquela disposição ali, descendo as escadas ou subindo pelo elevador e etc., não é muito legal. Então essa daí é uma opção que eu escolheria numa próxima viagem, escolher um hotel que te dê a opção de ter um café da manhã incluído já. Se você puder optar também pelos hotéis que ficam na International Drive, vai te ajudar bastante, porque lá é onde ficam os restaurantes, as lojas, os centros comerciais. Para você se locomover vai ajudar bastante também. Nós acabamos ficando hospedadas em um hotel da Disney, então é por isso que no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como foi essa experiência, como é que funciona o Fast Pass, o Disney Medical Express, que é o transporte da Disney do aeroporto até os hotéis. Também tem o transporte gratuito do hotel até os parques. Como que funciona tudo isso? Como que é se hospedar lá? Se vale a pena ou não? Todas essas dicas e essas informações eu vou deixar nesse próximo vídeo. Então, pessoal, agora que a gente já falou sobre todos os pontos importantes, você já adquiriu sua passagem, já sabe onde você vai se hospedar, tá tudo certo, vem a parte mais bacana, que é você ter a certeza de que você já tá com a sua viagem toda garantida, tá tudo certo, e vamos partir para o próximo passo. Uma das coisas que eu sempre gosto de fazer, principalmente para garantir, para me dar uma certa certeza de que tá tudo indo bem, é, por exemplo, pegar também o voo share do avião, da passagem aérea, já entrar em contato com a companhia, até mesmo pelo aplicativo mesmo, acesso, coloca lá o seu voo share, confere direitinho se tá tudo certo, se o voo tá em dia, se dá para fazer check-in online. Geralmente o voo internacional você não consegue fazer check-in online, mas não custa nada, né? Vamos tentar então. Outra coisa também é que se você for se hospedar em algum hotel, dá uma conferida, ver se também eles não têm algum aplicativo
interativo, ou o site deles não seja também interativo, dê pra você entrar, conferir direitinho. Muitos dos hotéis têm também tradutores, então não vai ter problema nenhum se você ligar lá pra querer tirar alguma dúvida, solucionar o problema e etc. Ou até mesmo conferir se a agência de viagens online adquiriu mesmo a sua estadia por lá. Então, essa dica de aplicativos realmente é bem bacana. Eu vou fazer também um vídeo falando só sobre aplicativos, quais aplicativos são essenciais na sua viagem para Orlando. Eu já tenho um aqui sobre viagens no geral, mas viagem para Orlando é um diferencial. Tem alguns aplicativos que eu não citei, inclusive nessa outra videoaula, então não perca aí. Eu vou ficando por aqui, mas você pode se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos que eu estarei publicando. Também pode curtir se você gostou desse vídeo e deixar suas dúvidas aqui embaixo na descrição, abaixo da descrição nos comentários. Eu respondo aqui assim que eu tiver um tempinho. Até mais, tchau! Olha eu aqui de novo, mas dessa vez eu vim pra deixar um recado bem rápido. É que eu acabei de desenvolver uma planilha no Excel pra você que gostaria de ter um controle maior sobre as suas finanças, principalmente nessa hora de planejar uma viagem pra Disney. Então lá tem todas as configurações, todo o modelo certinho pra você calcular tudo, desde os gastos em dólares, os gastos em reais. É uma coisa assim que você não pode perder. Se você se interessou, clica aqui nesse quadrado que você vai ser redirecionado, e o melhor de tudo é que ela é de graça, então corre!